E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. E aqui nós vamos falar de tudo de uma forma bem leve, descontraída. Tanto que dessa vez a gente vai falar sobre cartão de crédito. A gente vai falar como que funciona, os detalhes, aqueles pormenores, aquelas linhas miudinhas. E claro, dicas para vocês usarem da melhor forma o cartão. Por isso que a ideia é fazer esse bate-papo com vocês mesmo, tá? Mas, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Aquela pessoa que deixa o nosso Insta uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gustavo. Tudo bom, gente? Olha, esse assunto a gente até falou. Será que vai ter coisa para falar? Mas tem muita coisa. Então apertem os cintos, porque olha, vai vir conteúdo aí. Boa! Devidamente apresentados, então bora conversar. Hoje o assunto é cartão de crédito. Então vamos já começar falando como que funciona. E uma curiosidade, até já está no nome, né? Muitas vezes a gente tem o produto financeiro, está acostumado, fala todo dia, mas acaba nem reparando no nome. E o cartão de crédito já denuncia o que ele é, né? Cartão de crédito. Crédito é empréstimo. Ou seja, você tem um cartão de empréstimo na sua mão, né, Ana? Vamos falar um pouquinho mais sobre como funcionam esses detalhes? Vamos, com certeza. Assim, é até engraçado falar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes não entendem muito a lógica do cartão. Não é um negocinho pequenininho que você passa e magicamente ele paga as suas contas. Não é bem assim que funciona, né? Na verdade, o banco ou a instituição financeira tá emprestando dinheiro para fazer aquele pagamento para você na hora e você vai retornar num futuro. Então, por mais que, caso você pagando na data, você não pague juros, é um empréstimo. Exatamente. E aí tem aquela coisa que eu acho que é uma das dúvidas principais e que muita gente confunde, que é data de vencimento e data de fechamento. Então, o vencimento é a data em que você precisa pagar a sua fatura. Então, chegou o boleto na sua casa, você tem até aquela data de vencimento para fazer esse pagamento. Se não, você vai ficar devendo para o banco, devendo para a instituição, pode até cair no Serasa, em algum burô de crédito, né? E temos a data de fechamento. O fechamento é aquela data que o cartão vira, né? Que muita gente fala. O que isso significa? É a data limite que a gente tem para que as compras feitas no cartão venham na fatura desse mês. Então, se o meu fechamento, por exemplo, é no dia 20, todas as compras que eu fizer do dia 20 do mês anterior até o dia 20 desse mês vão vir nessa fatura. Varia bastante de banco para banco, mas normalmente o vencimento é 10 dias depois do fechamento da fatura. Fiz uma compra no dia 21, ela vai vir na fatura do mês que vem. Então, por isso muita gente até fala, né, que o melhor dia para fazer qualquer tipo de compra, para gastar no cartão de crédito, é o dia do fechamento, ou pelo menos aqueles diazinhos entre o fechamento e o vencimento, porque aí você vai ter até 40 dias para poder pagar por aquela compra, né, quando a próxima fatura vir. Mas, cuidado com isso, galera, porque primeiro que esse negócio de 40 dias, assim... Você pode falar, beleza, vou pagar só depois. E aí você perde de vista, você até esquece que vai vir esse gasto, você esquece que você fez essa compra. E aí quando chega 40 dias depois, você pode ficar meio que despreparado, né? Pode te pegar de surpresa e descontrolar aí o seu orçamento. E segundo, que pra que pagar 40 dias depois se você pode pagar hoje? Pagar de qualquer jeito você vai, né? Boa. E gera bastante dúvida justamente por isso, né? Quando vira e depois quando vence, é legal esclarecer isso daí para as pessoas se organizarem para poder começar a clarear as ideias e até arrumar o mês a mês, poder saber o que está acontecendo, fatura, etc e tal. Acho que é bem legal, né? E aí o que já dá para emendar, que eu acho que é legal também de falar,
é quando a gente acaba parcelando aquela compra, né? Então, comprou ali no crédito, você vai pagar lá no vencimento, mas e quando você compra parcelado, como que funciona? Acho que muitas pessoas têm essa dúvida de como que funciona o mecanismo, né, Ana? Uhum. E aí o que é interessante as pessoas saberem, que eu acho que gera muita dúvida e muito erro, é o seguinte: quando você faz uma compra parcelada, o valor total daquela compra, ela vai tirar, né, vai consumir do seu limite. Então vamos para números para ficar mais claro. Imagina que seu limite seja R$3.000 e você comprou algum produto de R$1.000 parcelado em 10 vezes, sem juros, para facilitar também a conta. Então você tem parcelas de 100. Então, no primeiro mês, né, quando vier ali a fatura, o seu limite já vai ser consumido o valor total da tua compra, ou seja, R$1.000. Então, se você quiser continuar consumindo esse limite do teu cartão de crédito, você só vai ter 2.000. Então, porque você tinha um limite de 3, fez uma compra de 1, sobrou 2. Até aí, beleza. Tá me acompanhando, Ana? Uhum. Show. O detalhe estão nos próximos meses. No próximo mês, essa brincadeira não zera e você tem novo limite de R$3.000. O teu limite ele vai sendo liberado conforme você vai pagando a parcela. Então, consumiu R$1.000, no próximo mês, como você vai pagar R$100 da parcela, então vai liberar 100. Então você vai ter R$2.100 para você poder consumir o que antes você só tinha 2. Então, a cada mês que você vai pagando a parcela, você vai liberando esse valor da parcela para você poder gastar no seu limite. Ficou claro, Ana? Você me acompanhou? Você acompanhei. Inclusive, acho legal falar que o limite, o seu banco normalmente que define, né? Quando você pede o cartão pela primeira vez, ele te dá ali um limite baixo. E aí, conforme você vai usando, ele vai aumentando o seu limite. E muitas vezes você pode pedir para aumentar também, né, Gu? Você pode pedir para aumentar e pode pedir para diminuir também. Não vamos colocar essa bagunça aqui, né? Boa. Muitas vezes eles vão amarrar esse pedido de aumento de limite a algum tipo de serviço lá dentro, então precisa ficar esperto, né? Então, é nesses detalhezinhos aí. Mas sim, você pode pedir para aumentar caso seja importante para você. Inclusive, fica aí a dica, gente, que muitas vezes os bancos aumentam o limite sem você pedir. Então, se você não prestar atenção, você vai comprando, e quando viu, você tá gastando muito mais do que você podia e não vai barrar o limite, não vai nada, porque o banco aumentou sem você saber. E uma coisa também que é importante, limite alto não é sinônimo de qualidade de vida ou status, tá? Não é porque você tem um cartão que você vai... eu tenho um cartão com um limite de R$100.000, eu sou muito bacana. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que poder pagar. Ter status legal é pagar o teu cartão e não ter o limite alto. Exatamente. É engraçado, porque muitas vezes as pessoas têm um limite alto e colocam isso no currículo. Tem um limite alto. Ou até o contrário, né? Às vezes você conversa com as pessoas, a gente no planejamento financeiro fala assim, nossa, esse cartão não é um cartão muito bom. A pessoa fala, mas eu não queria me desfazer dele, porque eu tenho um limite tão alto. Aí você fala, mas pra que você precisa desse limite alto? Você nem conseguiria pagar esse limite. Pois é. Tudo bem que ter um limite legal, um limite alto, é sinônimo de tranquilidade, porque se você precisar, né, passar por algum aperto, você tem esse mecanismo ali que você consegue usar. Só que aí tem 2 detalhes. Primeiro, você deveria fazer isso usando a reserva de emergência e não um artifício do cartão de crédito. Segundo, se você fizer isso no seu cartão de crédito, você tem que pagar depois. Então esse não é o um ponto. drible. Não é um que vai conseguir fazer e beleza. Não, depois vem a fatura. Exatamente, né? Exato. Já que a gente falou então de parcelas que consomem o limite, vale lembrar que as assinaturas, elas não consomem o limite, né? Então é uma forma aí, até algumas empresas fazem isso também. PayPal, a gente viu que faz isso também, de você contratar um serviço por assinatura e ele não ficar ali consumindo o teu limite. Então é uma vantagem interessante. Então uma consome, você tem que ficar esperto porque vai liberar conforme as parcelas que você está pagando, e outra não consome, mas também não significa que você tem que entupir o teu cartão de crédito com assinaturas, né? Essas assinaturas, assim, tanto os streamings, né? Então, Netflix, Spotify, assinaturas até de celular, lojas afins, quanto até a academia. Eu sei que muitas fazem isso para aquele plano anual, sabe? Que você contrata.
Então, muitas vezes eles parcelam, né, esse plano para você ficar com aquela mensalidade sem precisar consumir o seu limite. Clínicas de estética também fazem muito isso. Então, vale ficar ligado se você for contratar algum tipo de serviço que também não é, ai meu Deus, não posso pagar porque o meu cartão não tem esse limite. Não, vê se vai consumir o limite ou não na hora de contratar o serviço. Boa. Vários detalhezinhos que fazem a diferença, né? E já que a gente vai falar de detalhe, próxima pergunta é justamente sobre isso. Boa, bora pra ela. Então agora vamos falar dos detalhes, aquelas coisas que são interessantes ler com calma, porque tem muita coisa aí em jogo, né? Vamos falar dos pormenores, detalhezinhos, letrinha miúda, bora lá. Bora! E a primeira coisa que a gente tem que falar, que acho que é uma das partes mais importantes, é a fatura, não é mesmo, gente? Porque a gente vai pagar e no final é isso que importa. E assim, já vou falar de cara, por favor, estejam atentos nesse momento. Estão com o caderninho pronto? Nunca, repito, nunca paguem o valor mínimo. Porque isso não é o banco, não é a instituição financeira sendo boazinha com você, não. Falando assim, pode pagar só um pouquinho, dá nada. Não. O que é esse valor mínimo, né? Normalmente, quando vem a fatura, tem lá o valor total, que é o quanto você consumiu, é o quanto você gastou. O valor mínimo é um valor que a própria instituição define como mínimo para você pagar, para que você consiga ir para a fatura do mês seguinte, né? Para que você não esteja em débito com a instituição, vamos dizer assim. Só que aí o que acontece quando você paga o mínimo? Você cai no belíssimo, famosíssimo rotativo do cartão de crédito, que é um dos juros mais altos do mercado. Então a gente até pegou aqui como referência, no Itaú, você paga de rotativo 11,62% ao mês. Ao mês. Quase nada, né, Gu? Né, tranquilo. E aí, como é que funciona? Você tem até 30 dias para arcar, né, com esse valor. Então, para devolver para o banco, para a instituição, o valor dessa fatura, para fazer esse pagamento. Caso você não pague em até 30 dias, ou seja, quando a sua próxima fatura vier, o banco, a instituição, vai automaticamente te dar o crédito parcelado. Então, o que é isso? Ele vai pegar o valor da sua fatura e ele vai dividir ali em um número X de parcelas, já contando com uns juros, que aí você vai pagando nas próximas faturas. Então, a minha fatura ali era de 5 mil, não paguei, entrou no rotativo, vamos supor que deu R$1.000 de juros. Aqui eu não tô nem fazendo conta, tá, gente? É só para exemplificar. Então, deu R$1.000 de juros, fiquei com 6 mil para pagar para o banco. Não paguei em até um mês, ele vai colocar uns juros a mais em cima desses 6 mil, então ele vai dividir, vamos supor, 7 em 7 parcelas. Então, nas próximas 7 faturas, eu vou ter que pagar o que eu estou consumindo no cartão e mais os R$1.000 desse valor que ficou pendente. O crédito parcelado, né, que é esse que vem depois desse um mês em que eu não paguei o que eu devia, costuma ser, né, um pouquinho mais barato do que o rotativo. O rotativo é mais caro. Então, o crédito parcelado do Itaú está em 8,07 ao mês. Rotativo 11,62, parcelado 8,07. E aí, só para fazer um comparativo, né? O Tesouro Direto está rendendo hoje 2,25 ao ano. Então, se você entrar no juros rotativo do cartão, você está pagando 11,62 ao mês, sendo que se você investisse, você estaria ganhando 2,25 ao ano. Só isso que eu deixo pra vocês. Fiquem aí com essa reflexão. Só lembrar que hoje nós estamos falando do dia da gravação, que é dia 28 de julho. Então, o Tesouro, né, ele acompanha a taxa Selic, ela sempre pode ser alterada nas reuniões do Copom. Então, fiquem ligados aí também com essa dica aí, para que se mudar, vocês também nem saber o que está acontecendo, tá? Nesse ponto dos juros, eu acho que são duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, por que o banco cobra tão caro os juros, né? Porque emprestar para as pessoas é o risco maior que você tem, né? Nesse tipo de empréstimo, você não toma nada dela. Então, por exemplo, quando você compra uma casa e você não paga, a instituição que você comprou toma a casa de você. Simples assim, ó, tem o bem na mão. Quando você empresta o dinheiro para uma pessoa, se a pessoa não pagar, o banco assume todo esse prejuízo.
Então, até por estatística, inclusive, ele vai ter que cobrar caro porque as pessoas não pagam. E aí elas ficam pulando de banco em banco até sei lá que momento, porque ela não vai pagar isso daí. E isso é péssimo para o banco. Então, por isso que o juros acaba sendo alto. Também pela facilidade de contratação, né? É só a pessoa deixar de pagar uma fatura, já era. Não é tipo que nem um empréstimo pessoal que você tem que ir lá no banco pedir, banco, me empresta esse dinheiro. No caso do cartão, não. Você tá com ele na mão, então você já tá com a possibilidade de não pagar isso depois, né? Sim. E aí o outro ponto que eu acho que vale a pena também esclarecer, deveria ter falado isso até na primeira perguntinha, né? Quando a gente usa o cartão de crédito, a gente está fazendo uma troca temporal. O que eu quero dizer com isso? Eu falo, banco, eu não tenho dinheiro hoje, eu vou ter dinheiro lá na frente, mas eu quero muito ter essa coisa que eu quero comprar hoje. Então eu falo o seguinte, me empresta esse dinheiro para mim, eu compro isso hoje e te pago lá na frente, beleza? Beleza. Então esse é o custo de você querer as coisas antes. Então, quando você faz essa troca, né, é o risco que você tem, é o mecanismo que você tem. Tanto que tem países que não tem nesse negócio de parcelado. Você junta o dinheiro antes e compra, né? Aqui tem essas facilidades, esses mecanismos que muitas vezes ajudam a gente, muitas vezes vai ferrar a gente, porque a gente não paga e aí cometeu o crime da mala, né? Então, são esses detalhes que são importantes também colocar e não só xingar o banco na hora de ver esses juros absurdos, mas também lembrar que é o risco que o banco corre, né? Então, não tem pra onde correr, na verdade, né? É isso aí. Inclusive, fica a dica também para sempre prestar atenção na hora que você for fazer o pagamento. Eu falo até por experiência própria nos aplicativos da vida, né? Hoje em dia ninguém mais vai pro caixa ou pro caixa eletrônico fazer pagamento, hoje em dia é tudo ali no celular. Então, na hora que você vai colocar o valor da fatura no aplicativo, podem prestar atenção na próxima vez que vocês forem pagar, né? Caso não seja assim o próprio cartão da conta que você tem ou algo do tipo, quando você vai colocar o valor lá, nunca é assim, você coloca o código de barras e já aparece o valor. Sempre é daqueles que você precisa digitar o valor, sabe? Vírgula por vírgula. E aí eu sempre fico pensando, eles são filhos da mãe, porque obviamente eles fazem isso de propósito, pra gente se confundir, pra gente errar uma vírgula, pra gente colocar o valor do pagamento mínimo, confundir e etc. Então também fiquem atentos nessa hora de colocar no aplicativo, porque já aconteceu de ficar devendo pro banco. Isso foi até uma história com uma pessoa que eu conheço, e não porque ela queria dever, não porque ela deixou de pagar porque quis, mas porque ela digitou o valor errado da fatura, e aí ficou meses correndo juros e ela nem sabia, depois teve que pagar uma super multa, enfim, então fiquem atentos. Detalhes que fazem a diferença. Não dá nem pra falar que essa pessoa aí foi enganada pelo banco, né? Foi um erro dela, né? Foi um erro dela, foi falta de atenção. Ué, o que é uma falta de atenção? Acerto que não é, né? Eu falei, foi um erro dela. Mas dá uma certa dó, né? Você fica, putz. Mas beleza, vamos falar das taxas do cartão de crédito. Eu quero falar primeiro da anuidade, né? Então, cartão de crédito é um serviço que você contrata ao adquirir a sua conta no banco. Tem banco que tem conta que você não precisa ter o cartão de crédito, inclusive é opção sua, né? E quando você contrata um serviço a mais, você tem ali a taxazinha para poder usar. Afinal de contas, foi o que eu falei, você está pedindo para o banco um empréstimo para você ter uma coisa agora e pagar depois. Só que nós estamos no século 21, 2020, as coisas mudaram. Então existe como você não pagar essa anuidade, que muitas vezes é uma taxa muito chata, R$27, R$30, R$40, enfim, mês, né? Tem como você dar um dibre gostoso nessa taxa. Como? Existem vários cartões que zeram a sua anuidade conforme o seu consumo. Tem desde consumos baixos, R$1.000, R$2.500, R$5.000 e por aí vai, até consumos elevados, acima de 15 mil você não paga anuidade, mas também aí a gente vai entrar nos tipos de cartões de créditos, que é uma conversa para um outro momento. Então é interessante você entender se dentro do teu banco tem essa disponibilidade de você ter um tipo de cartão que você não paga a anuidade conforme o teu consumo. Fica a dica. Ou você pode contratar um cartão de crédito
fora do seu banco. E por incrível que pareça, você não precisa ter conta num banco para você ter esse cartão de crédito. E eu também fui aprender isso depois de ser velho, careca, sem barba. A gente aprende, né? Vivendo e aprendendo. Então tem como você contratar o cartão de crédito do banco que você quiser, tá? E a gente separou aqui 3 possibilidades que são legais. Porto Seguro, tem vários tipos da Porto ali que você não paga a unidade conforme o teu consumo. Tem o cartão Black da Credit Card, muito bom, muito bacana, tem várias pontuações lá, legal pra caramba, que vale a pena dar uma olhada. E tem o Santander Free também, que é dentro dos bancos convencionais, ele traz aí uma modalidade que se você consumir acima de R$100 ou 500, eu falhei nessa missão. Fica aí, galera, me corrijam. Qual é o valor que acima de você não paga mais a unidade do Santander Free? Em cima dele você já não paga mais nada, que é muito bom, né? Não pagar a unidade sempre é bom. Sonho de vida. Nada mais chato do que você pensar assim, nossa, gastei R$500 esse mês, então vou pagar R$500. Aí chega lá a fatura, tá, 540, porque tem os R$40 da anuidade. Nossa. E, claro, tem as contas digitais. Hoje em dia tem poucas contas digitais. Banco grande, assim, tem o do Bradesco. Talvez seja uma tendência eles voltarem com isso. Eu, por exemplo, eu tenho a e-conta do Banco de Itaú que não existe mais. Que eu não pago a unidade por ser e-conta. Então, talvez com a modernidade o pessoal volte a fazer as contas digitais também, fora os próprios bancos digitais, no Conta, Banco Inter, Original, enfim. Tem vários bancos digitais que você não tem essa unidade, que também é bem interessante. Então vale a pena fazer esse estudo. Se você consome bastante ou se você tem o hábito de usar o cartão de crédito, ver essas 2 modalidades. Zerar a unidade conforme o tipo de consumo que você tem, ou muitas vezes escolher um banco digital para você zerar e aí não precisar pagar absolutamente nada pro banco, né? Eu particularmente acho que se não existe uma vantagem óbvia, e aí também é um assunto para o próximo episódio, né, para um próximo momento, mas se não existe uma vantagem óbvia, não tem por que pagar anuidade hoje em dia, né? Então pode olhar assim, aqueles penduricalhos no seu cartão, aquela taxinha, tudo isso, se você conseguir cortar, é mais valor, né? Mais dinheiro para você conseguir gastar com você, com a sua qualidade de vida e até para você investir e multiplicar. Então fica aí a dica. E tem como você conversar dentro do banco, né? Conversa com seu gerente, o cara tá ali querendo que você consuma mais lá dentro. Então você pode substituir um consumo de taxa de anuidade com uma coisa sua, porque se você gasta mais com você lá dentro, para o banco também é vantagem. Então trocar uma anuidade por uma previdência do banco. Não tô falando que a previdência do banco é bom, mas enfim. Dá para conversar. Se você tem um consumo legal no banco, tem um relacionamento legal no banco, muitas vezes dá para conversar e entender se é possível zerar. Até porque, como você tem muitos concorrentes, você mudar é pior para ele, né? Sim. E além da anuidade, também é importante a gente falar que tem outras taxas do cartão, né? Então, tem taxa, por exemplo, se você ultrapassar seu limite, tem taxa se você fazer um saque num caixa eletrônico com cartão de crédito, que não seja crédito e débito junto, né? Que seja só crédito. Então você paga a taxa também. Tem várias outras taxas que aí é conforme você vai utilizando e aí o banco vai colocando ali para você. Então toma cuidado na hora de usar o seu cartão, seja sempre muito consciente a todos esses pormenores, porque, como você disse, pequenas coisas fazem a diferença. Boa! Bora pra dica, então? Bora! Então agora vamos falar algumas dicas de como usar, como que a gente acha que é legal você ter aí o cartão como um aliado, né, Ana? Exatamente. Isso acho que é a primeira coisa que a gente pode falar, né? O cartão ele pode ser o seu pior inimigo se você não souber como usar ele. Mas se você souber como usar, se você tiver um bom controle financeiro, uma boa organização, ele pode te ajudar muito, muito, muito. E a primeira dica que eu quero passar, que é uma técnica que eu uso, inclusive, que pra mim funciona muito bem, pra várias pessoas funciona, que é usar o cartão como uma ferramenta de controle. Como assim? Eu simplesmente não uso dinheiro, não uso débito, eu passo tudo que eu consumo no cartão de crédito. Porque aí eu simplesmente abro meu aplicativo, vejo lá qual que é o valor da fatura, beleza, eu sei qual que é o valor que eu gastei naquele mês. Então, para eu fazer um controle, fica muito, muito, muito mais simples. No fim do mês eu só vou, pago minha fatura
pronto, já era, não preciso me preocupar com mais nada. Então, concentrar tudo no cartão de crédito te ajuda muito, e eu prefiro o crédito ao débito. Muitas pessoas podem falar, mas o cartão de débito é a mesma coisa. Sim, o débito é a mesma coisa, só que quando você passa no cartão de débito, você abre lá o seu aplicativo e aí você vai vendo quanto dinheiro você tem na conta, né? Você vai vendo o seu saldo. Eu, particularmente, prefiro o cartão de crédito porque eu vejo o valor que eu estou gastando. Então, eu acho mais fácil eu olhar e falar, nossa, já gastei muito esse mês, do que eu olhar lá e falar, já consumiu muito do que eu tinha, sabendo que eu vou ter o meu salário depois, que vão entrar outros valores depois. Então, eu prefiro controlar pelo crédito. Não, é muito bom porque você também consegue canalizar tudo numa conta só e numa data só, né? Então, você não tem aquela questão de várias entradas, várias saídas. Eu acho que é uma forma de gestão muito, muito boa. E aí, uma outra dica legal é se atentar com a data de fechamento. Então, como tudo que eu gasto é no cartão de crédito, eu não conto que o meu mês é do dia 1º ao dia 30, ao dia 31. Eu conto que o meu mês é do dia 24 ao dia 24, que é quando o meu cartão fecha. Então, todas as minhas compras, todo o meu salário, tudo que entra, tudo. O meu mês é do dia 24 ao 24. Porque aí fica muito mais fácil para eu me organizar, eu não fico confusa pensando, nossa, mas eu gastei nesse mês e aí tá comprometendo outro mês, enfim. Você até vai falar mais sobre isso, né, Gu? Uhum. É uma confusão danada. Até a pessoa pegar ali o fio da meada certinho acaba confundindo, mas assim, confundindo só na hora da gestão, porque aí apaga a fatura normal. O que acontece? Quando a gente vai pagar a fatura, normalmente é no mês seguinte daquilo que a gente já consumiu. Então, por exemplo, mês passado eu comprei, sei lá, chocolate, passei no crédito, e aí a fatura vem no começo desse mês. Só que aí a pessoa fica na dúvida, com qual salário que eu considero? O do mês passado ou desse mês? Porque eu comi mês passado, mas a fatura tá vindo agora. Né? Difícil, que dilema. Aí para facilitar, faça uma pergunta. Com qual salário que você está comprometendo? Com qual salário que você vai pagar aquilo que você consumiu? Então, como a fatura do que você consumiu o mês passado, você vai pagar nesse mês, é com o salário desse mês que você vai pagar. Então, você considera nesse mês. Então, na hora de fazer uma planilha, na hora de você fazer a gestão dos gastos, você pode até colocar 2 abas. Então, você coloca o teu salário desse mês. Então, nós estamos em julho para agosto, então coloca aí. Agosto, recebi tanto. Fatura de julho, mas na linha, né, na coluna embaixo do salário de agosto. Porque o que você vai pagar de julho vai sair do salário de agosto. Então você consegue ter uma gestão melhor. Qual é o salário que você está comprometendo? Aí você já consegue resolver a tua vida e não ficar aí perdidão. Boa. Também faz muita diferença na forma como você tem sua receita, né? Se você recebe no começo do mês, então adiantado, vamos dizer, em relação ao que você vai trabalhar. Se você recebe no fim do mês, então pelo que você já trabalhou. Se você recebe picadinho, ao invés de eu contar ali, nossa, quanto que eu ganhei em agosto? Qual foi a parcela de agosto? Eu conto qual que foi o fechamento do meu cartão. Beleza, e quanto que eu ganhei durante esse fechamento? Para saber quanto que eu tô gastando em relação a quanto que eu tô ganhando. Também uma forma legal de fazer um controle. Facilita bastante, porque se você tem uma data só, você corre do dia 25 até o dia 23, né, antes de pagar a fatura, você corre para você pagar aquilo que você está consumindo. Então você tem uma folga, né? Então os vários picados que você vai entrando, você vai jogando ali no investimento de liquidez diária, saca, paga a fatura e vive o resto do próximo mês. Exato. E uma dica legal também é você, se possível, ou se você achar que faz sentido para você, tentar colocar a data de fechamento do seu cartão ou dos seus boletos, se não forem muitos, obviamente, sempre na mesma data, ou pelo menos em datas próximas. Porque aí você não fica com aquela coisa louca de, nossa, já paguei todas as minhas contas, mas daqui a 15 dias eu tenho o pagamento do cartão. E aí você se confunde todo com o mês, com o quanto você tem, com o quanto você vai ganhar. Se tiver tudo numa mesma data ou em datas próximas, fica muito mais fácil de você considerar aí o seu mês a mês, né? Isso para todas as contas, viu, galera? Tenta fazer essa gestão das datas para que fique positivo o saldo, né? Porque, por exemplo, imagine que você receba em 2 datas durante o mês. E aí no dia 1º e no dia 15 que você recebe. No dia 1º você vai pagar as contas, entre aspas, até o dia 15, e do dia 15 vai pagar do resto. Só que se vem uma fatura
no dia 2 de 5 mil reais e o teu salário do dia 1 é 3, você vai ficar negativo até você receber de novo. Então tenta jogar a fatura alta com a entrada alta, a fatura baixa com fatura baixa, ou joga todas as faturas numa data depois de receber tudo. Então tenta organizar o seu mês a mês, né, as datas de vencimento, de boleto, os utilitários, né, água, luz, essas coisas todas. Você consegue mudar, tenta mudar a data para ficar tudo numa coisa muito próxima. Então recebeu 1, 2, 3 dias, porque às vezes pode dar aquela demorada, já paga todas as contas e o que sobrar, torra. Não, mentira, investe. Eu já ia falar, o que é isso? Exato, mas é muito mais fácil, porque aí você sabe que quanto tá ali é o valor que você vai distribuir entre os seus gastos pessoais, entre os seus investimentos, e aí, nossa, muito mais fácil de controlar do que ficar tentando fazer conta na cabeça, né? Já é quanto que tem pra pagar ainda? Ai, quanto que tem pra ganhar ainda? Gente, por favor, facilitem as suas vidas. Por favor. Aí, falando em facilitar as vidas, uma outra técnica legal de cartão de crédito é para controlar suas parcelas. Se você costuma fazer muitas compras altas, né, costuma parcelar bastante coisa, pode ser interessante ter 2 cartões. Então, isso inclusive fica a dica no geral, né? Muita gente pergunta, quantos cartões de crédito eu preciso ter? Tem gente que nem você falou lá no começo, Gu, que acha que ter um limite alto é status. Também tem gente que acha que ter 10 cartões de crédito é status. Gente, por favor, pra quê? Pra que alguém precisa de 10 cartões? São 10 lugares diferentes pra você fazer seus pagamentos, 10, talvez, anuidades diferentes. Não precisa. Tenha um cartão de crédito pra você pagar suas contas no dia a dia e, se você quiser, um segundo cartão de crédito só pra você pagar suas compras parceladas. Por quê? Porque aí você consegue fazer uma gestão muito mais fácil. Né, você sabe quanto que você vai ter de parcela, porque já é aquela fatura do cartão, e você sabe quanto que você está gastando no dia a dia. Então, as parcelas não somem, né, em meio à fatura do cartão comum. Então, isso também é uma forma bem legal de você controlar. E aí você pode até usar o limite para te ajudar, né? Boa. Nessa de você ter 2 cartões, tem algumas ressalvas, claro, né? Quando você quer fazer gestão de um gasto específico, também é possível você contratar um cartão à parte, que seja cartão de crédito ou cartão pré-pago, para você poder controlar. Então, por exemplo, eu quero gastar as minhas besteiras controladas num cartão específico. Aí vale a pena. Então, tem algumas ressalvas de algumas técnicas de gestão que aí vale os pormenores ali, pulos do gato, vamos dizer assim. Então, é importante ficar atento, porque se você tem muito cartão, você pode se perder facilmente, né? E se você só tem um cartão só, acaba consumindo. Então, são detalhes, cada caso é um caso, mas segue essa linha aí de cartão para o dia a dia, cartão para parcela, que já vai dar sucesso, né, Ana? Com certeza. Inclusive, o cartão do dia a dia pode ter um limite não tão alto, né, já que é o que você vai precisar pagar no mês a mês, e o cartão das parcelas pode ter um limite mais alto, caso você precise fazer alguma compra grande. Boa. Aí vale uma, entre aspas, regra, que acaba virando visão, né, mais do que regra, que é a divisão das contas e o guardar. A gente normalmente fala que o ideal, né, seria você ter um padrão de vida, ou seja, as contas, os gastos, lazer, etc e tal, em 70% daquilo que você ganha e guardar 30%, certo? Então, vamos supor que você não tenha parcela, você está consumindo tudo no cartão de crédito, você consegue colocar o limite para que seja nesse valor de 70%. Então, vamos supor, tuas contas no final do mês está dando 5 mil reais. Você coloca o seu limite em 5 mil. Porque se você gastar a mais, primeiro, você vai saber que você já está gastando a mais no seu mês a mês. E se precisar, você tem o débito, né? Tem a margem de 30% ainda para consumir. Então, também é uma forma de você fazer essa gestão mais organizada, arrumando o limite para ficar do jeito ideal. Caso você tenha parcelas, a gente distribui o 70-30 em 70-20-10, onde 70 você mantém o seu padrão de vida, 20 para parcelas e 10 para continuar guardando, né? Sempre tem que guardar alguma coisa. Então, também é uma forma de você ter um norte ali da tua gestão de limite, de gasto, de quantidade. Acho que facilita bastante, né, Ana? Com certeza, gente. Anotaram essa dica de ouro? Suas parcelas não é que não podem, mas não é recomendável, tá? Que elas sejam maiores do que 20% de quanto você ganha. Porque se forem, capaz que você gaste mais do que você pode, né? Que
acaba consumindo um pedaço do que seria para o seu custo de vida ou do seu investimento. Então, não dá. Prestem atenção no valor das parcelas para não se enrolar. Boa. Viu só quantos detalhes tem o cartão de crédito? Pois é, tem que ficar esperto, tem que se organizar. Então, mande para aquelas pessoas que você sabe também que é chegada num cartão de crédito, para que ela não se perca, que ela não faça dívidas e todo mundo tenha uma gestão bacana. Tá certo? Deixe seus comentários aqui, dá aquele joinha, manda para geral. E claro, se você também tiver algum tipo de comentário que você acha que é legal a gente fazer um vídeo específico daquele assunto que você mais quer ouvir, manda pra gente que a gente coloca na nossa lista. A gente já fez alguns vídeos de pedidos de nossos clientes, de pessoas que dão nossas redes. Então a gente faz também com todo carinho, tá bom? Galera, brigadão. Ana, brigadão e com certeza até a próxima. Obrigada, Gustavo. Obrigada, galera. Um beijo para vocês e aguardem, porque ainda tem muito sobre cartão de crédito para ser falado e a gente com certeza vai falar.